Oi gente, dando início a mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que não começou de uma maneira tão interessante, de uma maneira tão legal, né? Como vocês viram aí, quinta-feira, dia 10, se eu não me engano foi quinta-feira, de madrugada, na madrugada do dia 10, o Lucas ele começou a ficar bem mal, bem mal. Porque como eu deixei resumidamente aí no início do vídeo, tem 3 semanas que eu tô correndo para o hospital com o Lucas, 3 semanas indo para o hospital, porque ele não tá bem. A primeira semana ele tava com dor na garganta, só que tudo começou depois da creche. Depois da creche que veio começando essas coisas. Muitas mães me disseram que a criança fica muito, tem criança que fica muito doente quando começa a frequentar a creche. Tem criança que se adapta bem, mas a maioria das crianças quando vai pra creche começa a ficar bem doente. Não sei se possa ser isso, né? Creio que sim, porque quando ele tava aqui em casa ele não tava ficando tão doente desse jeito e dessa vez foi o pior, né? Então na primeira semaninha aí, teve a primeira semana que ele começou a frequentar a creche, ele já surgiu com uma dor de garganta. A Carol também tava com dor de garganta. Nisso eu levei os dois, há 2 semanas atrás, levei os dois, o médico optou por passar bezetacil pros dois, para não introduzir antibiótico. Porque a Carol, ela já tem essa dor de garganta de repetição. Essa semana ela já tem até pediatra marcado, porque eu quero conversar sobre. Porque essa dor de garganta de repetição e dor de ouvido ela já tem. Então já não é de agora que eu vou para pronto-socorro com ela em relação à garganta. A Carol também foi uma criança que me deu muito trabalho no primeiro ano de vida dela. Ela continua ficando doente assim, com facilidade se não tomar cuidado, mas no primeiro ano de vida dela, a partir dos 5 meses de vida, ela começou a ficar muito indo para o hospital. Tanto que ela teve 3 internações, quem é daqui do canal de faz tempo já sabe disso. E o Lucas, aí voltando no assunto do Lucas, aí os dois tomaram o bezetacil no bumbum, medicação para febre, para vômito, que eles também vomitaram. Ok. Passou a semana, foram melhorando, ok. Não foram pra creche mais, porque não podia mandar. Na segunda semana, o Lucas fica dodói novamente. Aí a Carol já tinha sarado, não tinha tido mais nada, mas o Lucas ficou dodói novamente. Eu comecei a notar ele com o narizinho assim, a gargantinha muito assim, roncando, fungando muito. E daí eu chegava perto, botava o ouvido no peitinho dele e eu escutava aquele roncadinho, né? E um catarro que começou a sair, um catarro esverdeado. Eu sou assim, tem um monte de gente que fala pra mim, ai, você é agoniada demais, não, trata em casa, não, eu não saio, não, eu trato meu filho assim, eu não vou para o hospital direto, não, eu prefiro eu tratar em casa. Gente, sou agoniada mesmo. Sou agoniada mesmo, entendeu? Se os meus filhos estiverem com um resfriado, se eu achar que é importante, eu corro pro hospital, porque eu não sou médica. Então, eu acho assim, que não tem como eu falar, eu vou tratar o meu filho em casa, se meu filho tá com febre, se meu filho tá com catarro verde, que catarro verde já indica infecção de alguma coisa, tá bom? Febre também é sinal de infecção, né? Então eu não vou ficar dentro de casa esperando alguma coisa grave acontecer, então vou para o hospital mesmo. Então fui para o hospital de novo. Chegando lá, contei tudo que ele estava sentindo. Ele também teve febre, passou 2 dias com febre. No final de semana, foi sexta e sábado que teve febre, eu controlando com a dipirona. Esperei esses 2 dias, a febre não passou. Falei, 2 dias de febre, alguma coisa tem. Na segunda, domingo, fiquei domingo em casa ainda. Quando foi na segunda, fui pro hospital. Chegando no hospital, foi pedido apenas um raio-x pra ele e só, mais nada, né? A médica pediu. Daí, ok, não sou médica pra saber, ela que escutou ali o pulmão dele, ela que, né, que ouviu, que examinou garganta, ouvido,
Ela que tem que saber. Então eu que sou mãe, eu vou respeitar a decisão do médico, até porque eu não fiz medicina. Ok, ela olhou tudo certinho, fez o raio-x. Raio-x deu que tinha um pouco, até então ela disse que não era nada pra se preocupar. Um pouco de secreção dentro do pulmão. Ok, passou amoxicilina, 250 miligramas, 4 ml de 8 em 8 horas. Assim fiz, fiquei uma semana toda administrando antibiótico. Quando foi na quarta-feira, o antibiótico acabou. Na quarta-feira, durante a tarde. Quando foi na madrugada de quinta, né, na madrugada, o Lucas, ele tava, tipo assim, não é que ele tava bem, mas na quarta, ele tava tranquilo, ele tinha se alimentado, ele tava com catarro ainda, tava com o peito chiando, mas ele não tinha tido febre, essas coisas, tava ok. Mas quando chegou na madrugada, o Lucas ficou muito cansado, tipo assim, foi tipo de normal que ele tava, tranquilo que ele tava, pra daqui, tipo assim, 2 horas depois ele tava muito cansado, o que chegou a me preocupar. E esse cansaço, daqui a pouco ele tava tentando cuspir algo que tava preso aqui na garganta, que com certeza era bola de catarro, né? Muito catarro preso aqui, sem conseguir soltar. Mesmo assim, em casa, eu deixo tudo ali já separado. Seringa, soro fisiológico, porque eu tô sempre lavando o nariz. Sempre, várias vezes ao dia. Principalmente quando tá nesses casos assim. E aí, não conseguia soltar. E aquela coisa entalando ele, engasgando ele. E ele tentando, tanto que ele tava assim, ó, tipo, tentando cuspir. Daqui a pouco ele começou a ficar mole. Começou a ficar mole, parecia que não tava respirando direito. Porque eu vi que ele não tava respirando direito. Ele tava com muita dificuldade pra respirar. E ao mesmo tempo tentando jogar alguma coisa pra fora. E aí, eu segurando ele, ele começou a ficar mole, desmolecido, amolecendo. E aí, foi a hora que o Kleber viu, e o Kleber se desesperou. E eu também me desesperei, porque eu nunca vi o Lucas assim. Nem com a Carol, que eu tive tantos episódios assim de gripe, de coisa com ela, eu nunca vi a Carol assim. Então, eu me desesperei, eu me assustei, porque ele tava realmente mole. Parecia que ele tava, sei lá, perdendo as forças, perdendo a respiração. E foi aí que o Kleber decidiu chamar o SAMU. Foi muito rápido. Não demorou muito tempo. Assim que o Kleber viu que ele tava assim, o Kleber já ligou pro SAMU. Aí o SAMU perguntou o que tava acontecendo, a gente explicou. Porque muitas das vezes tem coisas que não tem necessidade de chamar o SAMU, né? Você pode se locomover com calma pro hospital. Mas nesse caso foi preciso. Me transferiu pra médica. Eu conversei com a médica e contei o que tava acontecendo. Aí a médica pegou e já solicitou o SAMU pra vir pra cá. E eles chegaram muito rápido, não demorou nadinha. Tanto que eu saí de casa com a roupa que eu tava de dormir, que é aquele vestido quadriculado. Ele tava de bermuda, que aqui dentro de casa tava muito calor. Mas sorte que eu tinha uma bolsa ali preparada com tudo que eu precisava. Só coloquei os documentos, tinha roupa, fralda, tudo. E aí eu me locomovi pro hospital. Cheguei lá, foi bem cansativo. Fiquei lá das 4 às meio-dia dentro do hospital. Cheguei lá, de novo, eu fui falar as mesmas coisas que tinha acontecido. Os médicos de lá só foi dar atenção depois que a criança chegou de SAMU. Porque pra mim, já era pra ter feito exame, já que não é pedir exame de sangue essa semana, depois que tudo isso aconteceu, pra mim era pra ter pedido exame de sangue rápido. Logo, na mesma semana que eu fui. Aí eu fui, conversei com o médico, tudo médico, eu queria pedir só um raio-x. E aí eu peguei e falei, já é 3 semanas que eu vim aqui, o raio-x não tá resolvendo. Só o raio-x não tá resolvendo, eu preciso saber de um diagnóstico, porque isso que aconteceu com ele essa madrugada não é normal. Não é coisa que acontece com uma criança que tá gripada e resfriada, ou com uma criança que apenas tá com uma secreção dentro do pulmão de algum resfriado. Aí então eu falei, ele precisa de algum diagnóstico. O médico foi e solicitou exame de sangue também. Solicitou o raio-x e o exame de sangue. Aí eu fui bater o raio-x, bati o raio-x com ele, colheu o sangue. De primeiro, foi tudo muito rápido, não demorou nada. Aí depois a enfermeira me levou pro setor pra esperar o exame de sangue sair. O hospital público é um caos. É um caos, gente, é um caos mesmo. 4 horas pra esperar um resultado de exame. Toda vez que eu vou pra esse hospital com as crianças, eu sofro.
quando eles precisam de exames, porque demora muito. Só que a minha sorte é que tinha apenas uma mãe junto comigo, e aí demorou 2 horas. Mesmo assim, muito cansativo, porque ele não queria andar no chão, tá? Dói, ficava direto no meu colo. Tanto que quando eu voltei pra casa, eu tava com um inchaço aqui, ó, de tanto ficar com ele no colo o tempo todo, andando em pé, sentada, pra fazer xixi. Eu tinha que ir com ele pro banheiro, fazer xixi com ele sentado no vaso. Então, assim, era um caos. Aí ok, passou o tempo, o exame ficou pronto, depois de 2 horas. E nisso, né, o Lucas bem agitado, respirando mal, agoniado. Quando eu tinha que ir no banheiro, eu tinha que ir com ele. Muitas das vezes ele dormindo em cima de mim, tentar tirar a roupa pra usar o banheiro e aquele sufoco. Porque só pode um acompanhante por causa do Covid também. Também, mesmo que pudesse mais um acompanhante, eu não tinha o que fazer, porque o Kleber tinha que estar aqui com a Carol, porque a Carol não pode ficar sozinha, né? E eu não tenho outras pessoas pra deixar com uma pessoa e ficar assim. Aí ficou pronto. Depois que o exame ficou pronto, foi mais, gente, pasmem, mais 2 horas só pro médico chamar. Porque de 4 consultórios que tem lá, que eram pra ficar todos com o médico, toda vez que eu vou lá, ou tem um médico só atendendo um monte de criança, e crianças que têm sintomas respiratórios, outras que vão com corte, com fratura, outros que vão com suspeita de Covid. Então, assim, olha só, né? Vocês veem como a situação desse hospital é. Nesse dia tinha 2 médicos. Só que os médicos, gente, estavam tão, assim, cheios de coisa pra fazer que não estavam nem dando atenção direito pra ninguém. E um monte de gente na recepção esperando, que tinha chegado na manhã, o pessoal do retorno, e mais ainda a UTI do hospital, mais a internação, tudo nas costas dos 2 pediatras que tinham lá. Aí demorou pra caraca, o Lucas não queria ficar sentado na cadeira, eu tinha que ficar em pé, eu fiquei 1 hora em pé. Tava com isso aqui já meio que eu não tava aguentando, fora que eu tava com muito sono, porque tinha 24 horas que eu não dormia, então eu fiquei 24 horas sem dormir, muito cansada, agoniada, mas sempre pensando assim, eu não posso nem passar mal, não posso passar mal, eu não posso cair de sono, eu tenho que me manter em pé, me manter firme pelo meu filho, porque só tem eu aqui. Se eu ficar com qualquer coisa, não tem outra pessoa pra vir aqui que vá cuidar, que vá prestar atenção igual a mim, então tem que manter forte. Me mantive forte. Quando a médica me chamou, ela diagnosticou pra ele de bronquiolite e pneumonia. O pulmãozinho dele tava já com bastante catarro, sim. E ela passou na hora a medicação, falou pra mim ir pra medicação pra colocar o acesso. Aí foi a hora que ele tava com acesso tomando aquele soro, que ele tinha colocado o acesso nele, na mãozinha dele. Tinha colocado uma medicação na seringa, no acesso, que eu acho que era pro cansaço que ele tava. Aí ele começou a tomar a bombinha Subutamol, Sabutamol, o nome. É uma coisa assim, se eu não estiver pronunciando certo, depois eu vejo. Mas já começou a introduzir a bombinha. Lá ele tomou 4 puffs por 4 vezes, né? Esperava de 10 em 10 minutos e dava, porque realmente ele tava muito cansado, viu? Pra ter que dar tanto puff assim em tão pouco tempo. E ela também vinha com a seringa, igual eu faço aqui em casa. Encho a seringa de soro e lavo o nariz. Aí de 10 em 10 minutos ela vinha com uma seringa e lavava o nariz dele pra sair todo aquele catarro que tava preso aqui, ó. Aqui nessa parte, e tentar também diminuir daqui, né? Pra ele ficar mais molinho. Depois disso, aí foi colocado soro nele, porque ele começou a tomar um sorinho ali com um remedinho, né? E por incrível que pareça, depois da bombinha, do remédio na veia e da lavagem nasal lá, fez toda a diferença. Porque o meu filho dormiu de 9 da manhã, que foi o horário que eu retornei pro médico, e o exame chegou 7 horas. E eu só fui voltar pro retorno com o médico 9 da manhã, demorou muito. E aí eu fui pra medicação, e da hora da medicação até a hora de ir embora, até a hora de voltar com a médica de novo, pra ela passar a receita, ver se ele tinha melhorado um pouco, eu fiquei com ele dormindo no meu colo, porque não acordava de jeito nenhum, porque ele realmente ele melhorou na hora com todos os medicamentos. E aí a médica
falou que ele tava com esse probleminha e passou todos os medicamentos. Passou prednisolona, passou a bombinha e o antibiótico. O antibiótico foi um problema, porque ela ia passando a amoxicilina. O amoxicilina ele já tinha tomado há uma semana atrás. Eu não sei se vocês sabem, quando uma criança toma um antibiótico, ela não pode tomar o mesmo, né? Só depois de um bom tempo. Por quê? Porque o antibiótico não faz efeito. Então você não pode. Por isso que eu fico pasma quando eu vejo assim uma mãe: ai, você tem amoxicilina aí pra me dar pro meu filho? Ai, porque ele tá com a garganta doendo. Ai, porque ele tá com isso. Gente, não passou nem no médico pra saber se pode tomar. Muitas das vezes a criança tomou isso há pouco tempo atrás, tá dando de novo, achando que vai dar efeito. Pelo contrário, vai fazer mal, tá? E aí eu já avisei logo a médica e a médica já falou: não, então eu nem posso dar esse. Aí passou outro que se chama cefuroxina, que é similar ao cefalexina, mas é mais forte que o amoxicilina. E aí ele tinha que tomar esse. Aí o problema foi porque eu tô olhando pra lá porque ele tá no chiqueirinho, e o chiqueirinho tá do lado da cama. Eu tirei a TV da sala e coloquei no quarto pra ele ver desenho. E ele aprendeu a pular do chiqueirinho pra minha cama. Aí eu tô só olhando aqui pra ver se ele não vai pular. Pra vocês verem, ele já tá melhorzinho. Aí, pra achar esse medicamento, não achei, porque não tinha em nenhuma farmácia aqui em Diadema. Não tinha. Não tinha nem em farmácia. Se não tinha aqui em Diadema, não ia ter pra São Paulo também. Aí a gente procurou nas farmácias do posto de saúde. O posto de saúde falou pra gente que tava em falta em geral. Nem adiantava procurar. Tanto cefalexina quanto cefuroxina, líquido não tinha, só tinha comprimido. Aí já foi mais uma burocracia pra eu ter que voltar pro hospital de novo. No caso, ontem, sábado, eu voltei lá. Porque aqui em casa não tinha nada dentro de casa. A casa tava vazia de comida nos armários. E eu com aquela preocupação na minha cabeça, porque tinha que fazer compra e não tinha nada. E precisando fazer um monte de coisa. E eu naquela loucura. E aí eu fui no sábado, voltei no sábado lá, porque sexta-feira eu acabei tendo que fazer as compras. E quando foi ver o horário já não dava mais pra voltar lá, porque o Kleber tinha que trabalhar e não tinha quem deixar a Carol. Aí quando foi ontem de manhã cedo eu fui, já aproveitei e levei a Carol, porque a Carol tava com uma tosse bem carregada. Eu fiquei com medo, mas ela não teve febre nem tava cansada. Mas eu, medrosa, fiquei com medo de ser a mesma coisa que ele. Só que a médica ouviu o pulmãozinho dela, tava limpinho. O que ela tinha de fungado e roncado é aqui. Então, nenhum médico que tava lá tinha atendido a gente direito. Tudo atendia com aquela pressa, eu percebia a pressa. Só que é como eu já falei, eu não vou questionar, porque eu não sou médica, eu não fiz faculdade pra isso. Eles fizeram, eles sabem o que a criança precisa ou não. Tanto que quando eu cheguei em consulta com a médica pra pedir pra trocar receita, que eu expliquei tudo o que aconteceu com ele, ela pesquisou o prontuário dele lá no computador, achou o prontuário, viu que era uma pneumonia também, tá? E falou que ele não podia nem se alimentar do sulfato ferroso que ele toma todo santo dia, que era pra mim tirar, porque não pode, porque a bactériazinha que tá lá dentro, ela se alimenta de ferro. Isso atrapalha no tratamento do antibiótico, faz o antibiótico não fazer o efeito correto. E eu falei que eu não sabia de nada disso, nem que era pneumonia, porque não me falou pneumonia, falou bronquiolite. E ela ficou brava, a médica ficou brava, falou: caramba, falou desse jeito: caramba, mas esses médicos não conversam com os pais direito? Nossa, não conversa, dá a receita e acha que dar a receita vai resolver grande coisa? Ela ficou bem brava. E o hospital daquele jeito, lotado. Uma criança chegou até a convulsionar lá. Teve uma convulsão, eu só escutei a mãe gritando: socorro, me ajuda, meu filho, pelo amor de Deus. E a mãe chorando e o filho convulsionando. E a mesma médica que estava atendendo a Carol, na mesma hora que a Carol foi passar com ela, ela mandou eu sair pra fora de novo e saiu correndo, adoidada, pra socorrer a criança. Aí ela foi e passou o antibiótico, o outro antibiótico. Ela reavaliou ele, falou que aquele chiado que tava no peito, ele não tava com o peito mais chiando. Falou que isso aí era por conta do prednisolona e da bombinha, porque em casa eu já tinha esses dois. Então eu já comecei a usar assim que eu cheguei. No mesmo dia
Meio-dia eu já iniciei prednisolona, meia-noite dei de novo e a bombinha 3 vezes ao dia. Então, fazendo super certinho, lavando o nariz, ela falou que já tinha visto uma melhora. Só que ele ainda tava com uma quantidade de catarro aqui na garganta e aqui bem grande, então era preocupante. Então ela falou pra mim continuar lavando com um sorinho de 1 em 1 hora ontem, hoje de 4 em 4 horas, amanhã de 6 em 6 horas, né? E voltar na terça-feira, no horário de 9 da noite, pra reavaliação. Porque ele é muito pequenininho, então pra não ter risco de internar nem nada, ela pediu pra levar de novo pra ver, mas ele teve a melhora só com os outros 2 medicamentos, porque ela falou pra mim que o medo dela era ter piorado o quadro dele por falta do antibiótico. Aí, ok, vim pra casa, tô tratando dele, tô cuidando dele, tô sendo bem rigorosa, já sou, tô sendo mais ainda. Tirei tudo que é de pelo de perto dele, porque não pode. Fazendo direitinho as aplicações das bombinhas, medicando ele no horário certo. Aí fui atrás do antibiótico, gente. Quando eu vou atrás desse antibiótico, ontem, que eu nem vim pra casa, eu vim do hospital, eu, meu marido, a Carol e o Lucas, direto pro centro aqui perto de casa. O Uber deixou a gente lá. Quando eu fui ver o remédio, 119 e pouco. Não, 119 e pouco lá na farmácia Drogaria São Paulo. Só que eu não comprei lá, porque lá só tinha uma caixa e eu precisava de 2. Então eu fui na Ultra Farma, que era do lado. E lá era mais caro, era 121 cada um. E eu precisava de duas caixinhas, mas quando eu ouvi que o remédio era 100 e tararás reais, eu me desesperei. Porque eu não tinha esse dinheiro na minha conta. Eu tava preparada pra comprar um remédio de até 60 reais, porque pra mim um antibiótico custa isso. Eu jamais ia sonhar que meu filho ia precisar de um remédio tão caro. Tão caro. E tinha acontecido uma bênção na minha vida na quinta-feira. Na mesma quinta-feira. Cheguei do hospital muito abalada, chorei muito por conta das situações aqui em casa. E Deus, ele fez uma coisa assim extraordinária na minha vida, que eu fui abençoada, né? Mas isso vai vir para um outro vídeo que eu quero contar em detalhes. E nisso, esse valor era tanta coisa para fazer aqui em casa, tanta coisa, conta de luz atrasada, coisas para comprar para dentro de casa, que eu não fiquei com nada, não tinha mais o dinheiro, o que eu tinha era bem pouquinho e não dava para comprar, então eu tive que ligar para minha mãe e pegar com ela o dinheiro. E aí eu consegui comprar, eu vou mostrar pra vocês a caixinha do antibiótico. Então, aí como eu tava falando, o remédio, gente, foi muito caro. E na hora que eu escutei o valor, eu senti desespero, sabe? Desespero. O farmacêutico olhou pra minha cara, eu acho que ele sentiu desespero no meu olhar. Ali ele começou a fazer um monte de perguntas se eu tinha convênio. Tem certeza que você não tem convênio? Tem certeza? Você tem isso, tem aquilo? Eu não tenho. E o farmacêutico, eu vi que ele ficou meio triste assim, porque dá pra você ver quando a pessoa se preocupa. E ele se preocupou. Mas aí a minha mãe me salvou, aí eu consegui comprar o remédio. Fora que ainda tinha o da Carol, porque o da Carol se pega na farmácia do posto. Só que era sábado e eu precisava começar a dar logo. Então eu tive que comprar também, cada um foi R$21 do dela, ó. Tem um fechado aqui que eu ainda não abri. Ela vai tomar por 10 dias, ó. Porque ela é um casozinho de rinite, não é nada do pulmão, mas tem que tirar esse catarro, né? E aí foi passado pra ela. E o do Lucas é esse daqui, ó. Cefaclor é o nome. Super caro. E aí ele ainda precisava de 2 caixas, porque uma só não dá. Ele vai tomar por 14 dias esse medicamento. Ela não passou o genérico, ela passou um similar ao original. Então é muito caro. Então o farmacêutico não podia me dar um genérico. Até porque, gente, medicamento genérico não faz efeito igual ao original. Então ela já passou esses daqui. Aí deu R$242, mais esses daqui. Eu tô com a notinha ali, eu acho, deixa eu ver. Aí eu tô aqui com a nota, ó, da farmácia. Não sei se vai dar pra ver direito, ó. Acho que não vai focar. Mas dá pra ver mais ou menos, ó.
282,66. Os 4 antibióticos. Mais importante que comprou, agora eu tô medicando ele. Vou ver como ele vai reagir. Terça-feira eu vou levar. Vou ver a reação da médica, o que ela vai falar. E é isso, gente. Como eu sempre compartilho tudo com vocês. E como também eu gravei lá no Instagram, então eu achei melhor gravar um vídeo mais específico, porque lá eu expliquei pouca coisa. E eu falei que eu ia gravar aqui. Então por isso eu gravei aqui, tá bom? Desejei melhoras pra ele. Continuem assistindo os vídeos, continuem assistindo todos os anúncios. Gente, assistir os anúncios é muito importante, me ajuda demais, vocês não têm noção. Compartilhar o canal com as pessoas, isso me ajuda demais. Então continue fazendo a força junto comigo, tá? Vamos crescer esse canal, vamos fazer com que ele venha, de alguma forma, se tornar uma fonte de renda pra mim, porque eu preciso muito. Eu nunca fiz nada aqui por questão de dinheiro, mas hoje eu preciso disso, dessa renda, porque até para arrumar emprego tá difícil, tá muito difícil. O tanto de currículo que eu já entreguei, o tanto de vaga que eu já preenchi em aplicativo, não tá escrito, Eu tô aguardando a vaga de um trabalho, só que é pra prefeitura aqui da onde eu moro, só que não é registrado, eu vou ficar, 1 ano de contrato. Eu tô na fila, só que agora que tá na senha 1550, a minha senha é 2109, então vai demorar pra me chamar. Então eu preciso muito do apoio de vocês, que sempre estão aqui comigo, tá? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu continuo trazendo pra vocês aí vídeos durante a semana da evolução dele. Qualquer coisa de novo eu venho contar, tá bom? E é isso, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.